Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Eduardo, faço parte aqui da Alfa Cursos Náuticos. Vamos direto ao vídeo, né? Já sabe, já falei para vocês tudo no vídeo passado, não vou ficar muito repetido. Vamos falar agora sobre o RLEST, que é o regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Rodoviário, né? No vídeo anterior a gente falou um pouquinho da LESTA, agora vamos falar sobre o RLEST. É o decreto 2596 de 18 de maio de 98. Regulamenta, né, a lei da LESTA, que é 9537 de 11 de dezembro de 97, que dispõe sobre a segurança do tráfego aviário em águas sob jurisdição nacional. Artigo 1º, né? Os aquaviários constituem os seguintes grupos. Primeiro grupo, marítimo. Segundo grupo, fluviários. E terceiro grupo, pescadores. Marítimos, tripulantes que operam embarcações classificadas para navegação em mar aberto, apoio marítimo, apoio portuário e para navegação interior nos canais, lagoas, baías, angras, enseadas e áreas marítimas consideradas abrigadas. Segundo grupo, os fluviários, tripulantes que operam embarcações classificadas para navegação interior nos lagos, rios e de apoio portuário fluvial. E o terceiro grupo são os pescadores, tripulantes que exercem atividades a bordo da embarcação de pesca. Artigo 2º. Os amadores constituem um único grupo, com as seguintes categorias: capitão amador, mestre amador, arraiz amador, motonauta ou veleiro. Então, veleiro é a sigla VLA, motonauta MTA, arraiz amador ARA, né, que é o ARA, mestre amador MSA e capitão amador CPA. Capítulo 2º das navegações e embarcações. Artigo 3º. A navegação para efeito desse regulamento é classificada como mar aberto e interior, conforme abaixo descrita. Mar aberto, que é a realizadas em águas marítimas consideradas desabrigadas, podendo ser longo curso ou cabotagem. A navegação de mar aberto de longo curso, a realizada entre portos brasileiros e estrangeiros. A de cabotagem, a realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou as vias navegáveis interiores. Apoio marítimo, a realizada para apoio logístico a embarcações e instalações em águas territoriais, nacionais e na zona econômica exclusiva. Interior, as realizadas em hidrovias interiores, assim consideradas rios, lagos, canais, lagoas, baías, angras, enseadas e áreas marítimas consideradas abrigadas. Vamos falar aqui sobre a navegação de longo curso, né? A navegação de longo curso é a navegação oceânica, aonde o capitão amador pode navegar. O capitão amador não tem limite da navegação. A cabotagem, aquela navegação mar aberto, cabotagem, aquela navegação costeira, que é realizada entre portos ou pontos do território brasileiro. Lembrando que essa navegação é feita pelo mestre amador. Eduardo, mas eu lembro aí que você fala nas aulas, no treinamento, que o mestre amador pode navegar até 20 milhas náuticas da costa. Sim, ele adentra nessa área de navegação, que é a navegação mar aberto costeira, cabotagem, tá? E a navegação interior é a área onde o arraiz amador pode navegar, né? A navegação interior é classificada como área 1 e área 2, né? Então, é interior área 1, interior área 2. Interior área 1, área abrigada, e interior área 2, área parcialmente abrigada. Ah, mas fiquei na dúvida onde eu posso navegar e eu sou um arraiz amador. Rios, lagos, lagoas, enseadas, lagos naturais, baías, guanabaras, balneários, represas. A área de navegação interior, que é a área abrigada ou área parcialmente abrigada. Tá, mas aí se eu quiser ir navegar na praia, né? Tem área de navegação interior na praia? Quem vai determinar a navegação interior na praia é a norma regional, ou a NPCP ou a NPCF. NPCP, normas e procedimentos do capitão dos portos, e NPCF, normas e procedimentos da capitania fluvial. Então vamos supor que vocês vai navegar lá na jurisdição de Santos, por exemplo. Vocês têm que entrar primeiramente no site da Capitania dos Portos de Santos
e verificar aonde está determinada na norma regional, na NPCP, a área de navegação interior. Geralmente, né, ela varia entre 1 até 3 milhas náuticas, só que lá vai estar determinado certinho qual é a distância onde você pode estar navegando, tá? Lembrando que 1 milha náutica é 1.852 metros, tá bom? Artigo 7º. Constitui infrações a regras do tráfego aquaviário a inobservância de qualquer preceito desse regulamento, de normas complementares emitidas pela autoridade marítima e de ato ou resolução internacional ratificada pelo Brasil, sendo o infrator sujeito às penalidades indicadas em cada artigo. Inciso 1º. É da competência do representante da autoridade marítima a prerrogativa de estabelecer o valor da multa e o período de suspensão do certificado de habilitação. Então, o valor ali que você vai tomar de multa e a suspensão do seu arraiz amador, respeitados os limites estipulados neste regulamento. Lembra que a gente falou no vídeo anterior sobre ali a suspensão, a reincidência, tá? A penalidade, o teto de cada artigo, de cada grupo, né? Frações para efeito de multa estão classificadas em grupos, sendo que seus valores estabelecidos são os seguintes. Então nós temos aí do grupo alfa ao grupo golfe, né? De A a G. A multa, grupo alfa mínima 40.200, Bravo 40.400, Charlie 40.800, Delta 40.600, Eco 42.200, Foxtrot 82.800, Golf 80 a 3.200. Inciso 3º. Para efeito desse regulamento, o autor material da infração poderá ser o tripulante, o proprietário, armador ou prepúcio da embarcação, pessoa física ou jurídica que construir ou alterar as características da embarcação, o construtor ou proprietário de obras sobre as águas ou sobre ou às margens das águas. Peraí, vamos voltar aqui para facilitar aqui e vocês compreenderem melhor. Tripulante é o comandante que está conduzindo a embarcação. Então, por exemplo, você é o proprietário da embarcação, foi notificado por não estar ali com o documento da embarcação a bordo. Ah, Eduardo, mas o TIE ele não é digital? Sim, mas é o documento de porte obrigatório, ou seja, tem que estar dentro da embarcação. Mesmo que você baixe ele pelo Gov e deixe no seu celular, né? Ou aqueles mais antigos, que são os verdes, tem que estar dentro da embarcação. O que eu sugiro e o que a Marinha recomenda? Para os TIEs digitais, né, que são os documentos de embarcação digital, acesse o Gov lá, na sua carteira de documento, faça o download, né, baixe o arquivo e imprima. Por quê? É mais fácil você ter impresso dentro da embarcação do que se a autoridade marítima for te abordar, você tentar acessar no Gov lá no meio do rio, entendeu? Vai que você está num local onde tem difícil acesso aí com a internet, você acaba não conseguindo se logar no Gov e baixar ali o seu TIE. Ah, Eduardo, mas aí se eu baixar o TIE e deixar ali no celular já é PDF? Não tem problema, você abre e mostra ali para a autoridade marítima. Lembrando que a Marinha pode fazer a verificação, né, através do QR Code. Então eles têm um aplicativo View e vai verificar a autenticidade daquele documento, tá bom? O proprietário amador, o prepúcio da embarcação. Nesse item segundo aí, enquadra aquelas pessoas que pensam, porque a embarcação não é minha, eu não vou ser notificado. Não, a Marinha pode notificar o comandante, o proprietário ou o infrator, aquele que estiver conduzindo a embarcação. Fica a critério deles, tá certo? Penalidade de suspensão do certificado de habilitação. Estabelecida para as infrações previstas nesse capítulo, somente poderá ser aplicada ao aquaviário ou amador embarcado e ao prático. Artigo 9º. A infração e seu autor material serão constatados no momento em que for praticada a infração, mediante apuração ou por meio de inquérito administrativo, né, que é por inquérito administrativo. Essa parte também eu falo bastante nas nossas aulas, no nosso treinamento. No momento que for praticada a infração, em loco, a Marinha te abordou,
você ali não estava com a dotação de equipamento a bordo, material de salvatagem, apito, lanterna, quadro de navegação, extintor de incêndio, bandeira nacional, agulha magnética. Então foi em loco. Mediante apuração é denúncia, tá? Ou por inquérito administrativo. O que acontece? Duas embarcações estavam navegando, houve, né, um acidente, um abarroamento, elas colidiram e foi informado a Marinha. A Marinha vai abrir um IAFN, né, que é Inquérito Administrativo sobre Fatos da Navegação, e se constatar a infração lá, poderá notificar ambas as embarcações através de seus proprietários, tá certo? Artigo 10º. A reincidência para efeito de gradação das penalidades desse regulamento é a repetição da prática da mesma infração em um período igual ou inferior a 12 meses. Isso aí eu falei no vídeo anterior, né? Implicará em casos de pena de multa ou suspensão do certificado de habilitação, se o próprio artigo que a impuser não estabelecer outro procedimento, na multiplicação da penalidade por 2, 3 e assim sucessivamente, conforme as repetições na prática da infração. Falei também isso no vídeo anterior. Quem não assistiu, dá uma olhada no vídeo anterior, certo? Das infrações imputáveis aos autores materiais e das suas penalidades. Então, artigo 11º. Perdão. Conduzir embarcação ou contratar tripulante sem habilitação para operá-la, né? Multa do grupo ECO, a mínima 40, máxima 2.200. 12º. Infrações relativas à documentação de habilitação ou ao controle de saúde. Inciso 1º, não possuir. Inciso 2º, não portar. Inciso 3º, portar a documentação relativa à habilitação. Vou falar de cada um, tá? Vamos voltar aqui. Então, infração relativa à documentação de habilitação ou ao controle da saúde. Não possuir o arraiz amador é uma notificação. Não portar ele é outra notificação. Ele está desatualizado, ou seja, vencido, é outra notificação. Então, neste caso, a Marinha ela pode te notificar por você não ter o arraiz, por não estar com ele a bordo, ou se você for habilitado, estiver com ele a bordo, mas ele está vencido, você pode ser notificado, tá? Então, por não possuir, multa do Grupo Delta, R$ 40.600. Não portar, multa do Grupo Bravo, R$ 40 a R$ 400, ou a suspensão do certificado de habilitação até 60 dias. Ele está desatualizado, ele está vencido, né? Multa do Grupo Alfa, R$ 40 a R$ 200, ou a suspensão do arraiz amador até 30 dias. Infrações relativas à dotação de itens e equipamentos de bordo. Apresentar sem a dotação regulamentar, que é o primeiro, ou apresentar com itens ou equipamento de dotação inoperante em mau estado ou com prazo de validade vencido. Esse artigo 15 é referente a colete, né? Ou o extintor de incêndio, tá? Então, por exemplo, apresentar sem a dotação regulamentar. Se a sua embarcação ela tem a dotação para 6 pessoas, 1 tripulante e 5 passageiros, tem que estar ali com 5 coletes a bordo, tá? A multa do Grupo Delta, mínima 40, máxima R$ 1.600, ou a suspensão do certificado de habilitação até 60 dias. Inciso 3º, apresentar com itens de equipamento de dotação inoperante, em mau estado ou com prazo de validade vencido. Aí entra ou no colete ou no extintor de incêndio. Por quê? Tem alguns abençoados, vamos dizer assim, né, para não ter palavras aí de baixo calão, mas se sair por acaso vocês me desculpem, né? Tem alguns abençoados que acreditam que você pode comprar o colete e ficar eternamente com ele. Não. Como tudo na vida tem um prazo de validade, né? Então o colete, o prazo de validade dele é de 5 anos a partir de quando ele foi fabricado. Então a gente está no ano de 2025. Se você comprou um colete que foi fabricado em 2025, ele tem a validade até 2030. Ou você tem que observar o estado de conservação. Então não adianta você ter um colete aí 2025 e ele já esteja rasgado. Se ele está rasgado, ele está em mau estado de conservação, tá certo? Ou não adianta você ter um colete ali, não tem rasgo nenhum, mas ele tem mais de 8 anos.
Ah, Eduardo, mas meus coletes são tudo mais de 8 anos, né, 7 anos, e tá tudo bem, tá tudo organizado assim. O que eu posso recomendar a vocês é verificar aquela malha de flutuabilidade, né? Quando você aperta a malha de flutuabilidade e solta, se ele ficar com buraco, ele já não está em bom estado de conservação. Se voltar, assim que você aperta, voltar novamente, tá tranquilo? Não. Recomendo você fazer a troca. Por que eu recomendo para você fazer a troca? Por causa da abordagem da Marinha, tá? Você pegar aí um inspetor naval muito atencioso a esses tipos de assuntos, né? Ele pode te notificar, tá certo? Então aí, deu prazo 5 anos, troca aí os coletes, tá certo? Multa do grupo Charlie, mínima 40, máxima 800, ou a suspensão do arraiz até 30 dias. Infrações relativas ao registro e inscrição de embarcação. Atenção, lembra que a gente fala no treinamento? Inscrição, aonde deverá ser inscrita uma embarcação até 6 metros de comprimento. Inscrição, capitania, delegacia ou agência. Registro, aonde deverá ser registrada uma embarcação que possui mais de 24 metros de comprimento e que na sua superestrutura tenha mais de 100 AB. O registro será feito no Tribunal Marítimo. Então, artigo 16º, inciso 1. Deixar de escrever ou de registrar a embarcação. Multa do grupo Delta, 40.600. Inciso 2º. Não portar documento de registro ou de inscrição da embarcação. Multa do grupo Charlie, mínima de 40 a 800 reais. Ou a suspensão da habilitação até 30 dias. Quando eu falar habilitação, arraiz amador, tá? Artigo 17º. Infrações relativas à identificação visual da embarcação e demais marcação no casco. O que acontece? Pessoal, isso aqui é uma outra coisa que na nossa área, aqui na nossa jurisdição, acontece muito. É obrigatório colocar o número de inscrição da embarcação. Então, se você possui uma embarcação miúda, é obrigatório colocar o número de inscrição. Ah, Eduardo, o que é uma embarcação miúda? É uma embarcação de 0 hoje, tá? Eu estou falando na norma hoje. De 0 até 6 metros de comprimento, independente da sua potência em HP. Então, hoje, isso é uma embarcação miúda. Então, você coloca o número de inscrição, é obrigatório. O nome da embarcação é facultativo. Então, fica a critério aí do proprietário da embarcação, tá? Se você for colocar o número de inscrição, tem os dizeres. Então, letra e número com pelo menos 10 centímetros de altura. Não adianta você colocar lá um número pequenininho para a autoridade marítima não enxergar. Você vai ser notificado. Identificação visual, tá certo? Se você for colocar um nome, é a mesma coisa. Mínimo 10 centímetros de altura. Para as motos aquáticas, né, ou jet ski, no caso ali de nome e número de inscrição, é 6 centímetros de altura, tá? Inciso 3º. Deixar de marcar no casco o nome da embarcação e o porto de inscrição. No caso aqui do porto de inscrição, ele já adentra embarcações de médio porte a grande porte. Então, embarcação de médio porte hoje, de acordo com a norma, de 6 a 24 metros de comprimento e acima de 24 metros de comprimento, grande porte, né? Multa do grupo Charlie, mínima 40, máxima 800 reais. Ou a suspensão do certificado de habilitação até 30 dias. Artigo 22º. Infrações referentes às normas de transporte. Inciso 1º. Transportar excesso de carga ou apresentar-se com as linhas de carga ou marcas de borda livre e submersa. Multa do grupo Golf, mínima 80, máxima 3.200. Ou a suspensão do certificado de habilitação até 60 dias. Inciso 2º. Transportar excesso de passageiro ou ceder a lotação autorizada. Isso aqui acontece muito. Por quê? Porque o Joãozinho, vamos colocar o Joãozinho aqui como fosse nosso modelo. O Joãozinho tem uma família muito grande que veio aí de uma determinada região do Brasil. E no local onde essa família mora, não tem aí acesso ao rio, né? O rio fica muito distante. Quando chega aqui na jurisdição aqui de Epitácio, né, aqui no Rio Paraná, que nós chamamos aqui, ele tem um mar de água doce, né? A família do Joãozinho quer navegar, sabe que ele tem uma embarcação e quer navegar. Só que aí o Joãozinho,
ele se comove, né? O coração dele é muito mole, acaba se comovendo e quer colocar toda a família na embarcação. Pode? Não pode. A embarcação ela tem uma lotação, quantidade de pessoas que podem estar a bordo, que podem navegar, e ela tem uma quantidade de carga que suporta. Então aí vamos colocar como base aí uma embarcação para 6 pessoas, um tripulante e 5 passageiros. E o peso que ela vai suportar é 800 quilos. Dessas 6 pessoas, não pode ultrapassar 800 quilos. E quem que vai ficar atento sobre isso? O comandante da embarcação, que nesse caso é o Joãozinho. Então, quando você transporta excesso de peso ou carga, o risco da sua embarcação afundar é muito grande. Por quê? Vou pegar aqui um exemplo. Tenho aqui uma réplica de um bote. Então aqui nós temos a linha d'água, tá vendo? Geralmente nos botes novos, né, não tem, nem nos antigos não tem. Mas quando você coloca a embarcação na água, você já vê aonde está pegando o nível, né? Então já sabe ali qual que é o calado dela para navegar, calado leve, e com carga, calado carregado. O que acontece? O nível da água está aqui. Você coloca excesso de passageiro ou carga, o que vai acontecer? Vai aumentando o nível. Então, quanto mais próximo tiver da sua borda principal, maior o nível da água, tá? Quanto o nível da água estiver mais próximo da sua borda principal, maior o risco de você acabar afundando a embarcação. Porque qualquer manobra que você for fazer, independente aí da sua velocidade ou da altura da onda, há risco de você fazer água na embarcação e essa sua família aí virar estatística. Então, vamos respeitar as normas, tá? Foram criadas para evitar o caos, tá certo? Então, transportar excesso de passageiro ou exceder a lotação autorizada, multa do grupo Golfo, mínima 80, máxima 3.200, ou a suspensão do certificado de habilitação até 60 dias. Infrações à norma de tráfego, né? Conduzir embarcação em estado de embriaguez ou após o uso de substância entorpecente ou tóxica. Quando não constituir crime previsto em lei, suspensão da sua habilitação até 120 dias. Em caso de reincidência, o infrator, né, poderá ter o seu arraiz cancelado. Trafegar em área reservada a banhista ou exclusiva para determinado tipo de embarcação. Multa do grupo Delta, mínima 40, máxima 1.600, ou a suspensão do arraiz até 60 dias. Atenção que, tanto no inciso 1º e inciso 2º, acontece muito. As pessoas acreditam porque elas são filhas de Deus, né? Para quem acredita em Deus, né? Quem não acredita, tudo bem. É assim a vida. Que porque Deus criou tudo, eles são filhos de Deus, ele pode fazer o que bem entende. Não pode. Você tem que entender que na água não tem acostamento, não tem freio de mão, não tem borracheiro. Então tem que respeitar a regra de condução e a regra de navegação, tá? Uma outra coisa que acontece é que esses abençoados gostam de navegar e só suco de groselha na cara, né? Na cabeça. Não pode, pessoal. Vai navegar, você é o comandante da embarcação, água ou suco de laranja. Suco de groselha eu estou colocando como as bebidas alcoólicas, tá? Então, vai navegar a água ou suco de laranja e hidratação. Você vai se hidratar. E uma outra coisa que acontece muito também é que, mas eu vou tomar, a marinha não tá aqui. Aqui em Presidente Epitácio, se você for navegar, meu amigo, a marinha tá todo dia na água. Então, se você for navegar e se tiver errado, você tem que torcer para eles não te abordarem. E aqui eles fazem uso do etilômetro, não sei em determinados lugares, né? Tem que falar aqui pelo local onde a gente faz o treinamento e conhece como é que funciona, tá certo? Então aqui eles fazem uso do etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro. Então vai navegar, quer beber, coloque uma pessoa, né, habilitada para conduzir embarcação que não vai ingerir suco de groselha, tá bom? E uma outra coisa que acontece também é trafegar em áreas reservadas a banhistas. Aqui acontece muito, porque a gente quer saber qual é a tara dessas pessoas que pegam uma lancha, um bote e quer passar do lado da área de banhista. Pessoal, todo mundo que é habilitado ou que vai tirar a habilitação sabe
que embarcações com propulsão devem navegar a 200 metros da margem. O que é propulsão? Qualquer tipo de propulsão mecânica, motor elétrico, motor a combustão. Se for 1 HP, 50 HP, é propulsão. Então, devem navegar a 200 metros da margem. Tá? Só que aqui o pessoal, eles gostam de sair, desatracar a embarcação, sair ali com a sua lanchinha, com o seu bote, com sua moto aquática, né, o jet, e passar do lado da área de banhista para se mostrarem. Eu acredito que seja isso, porque tem que ter uma tara, e a gente não sabe qual é esse tipo de tara, tá? E acontece muito. E ultimamente tem situações onde que as pessoas estão denunciando, estão fazendo um vídeo, estão enviando para a Marinha. Lembra que eu falei no item passado, mediante apuração. A pessoa faz um vídeo, denuncia você, é apuração, denúncia, a Marinha pode notificar, tá certo? Então, trafegar em áreas reservadas a banhista ou exclusiva para determinado tipo de embarcação, multa do grupo Delta, mínima 40, máxima 1.600, ou a suspensão do certificado de habilitação até 60 dias. Inciso 5º, causar danos a sinais náuticos. Outra coisa também que às vezes acontece e tem uns abençoados que não vai dar nada. Vai, se você viu um sinal náutico, danificou, você vai ter que repará-lo, tá? Multa do grupo Delta, mínima 40, máxima 1.600, ou a suspensão do certificado de habilitação até 60 dias. Descumprir as regras regionais sobre tráfego estabelecidas pelo representante local da autoridade marítima. Aqui entra no inciso 6º, que é o que? Na norma está dizendo que o colete tem que estar a bordo da embarcação a pronto uso de fácil acesso, né? Como foi dito, aqui em Presidente Pitácio tem a norma regional lá de Barra Bonita, né? Que tanto o Presidente Pitácio como Barra Bonita aderem à NPCF, né? Que Barra Bonita é o Comando Superior Presidente Pitácio. Então é válido a norma regional, normas e procedimentos da Capitania Fluvial. E na NPCF está escrito que independente da atividade, tem que estar vestindo colete. Então, se você achar que, mas na norma não está dizendo, mas esqueceu que existe a norma regional, é aqui que você vai ser enquadrado, tá? Multa do grupo Delta, mínima 40, máxima 1.600, ou suspensão do certificado de habilitação até 60 dias, tá? Imagina, colete aí R$60, você tomar 800 conto de multa. Velocidade superior à permitida, inciso 7º, multa do grupo Charlie, mínima 40, máxima 800, ou a suspensão do certificado de habilitação até 30 dias. O que acontece, pessoal? Tem a velocidade para você desatracar e atracar a embarcação. Tem que respeitar se na sua localidade, no local onde você vai navegar, há alguma demarcação informando, né? Porque quando você estiver navegando, você tem que estar mantendo um certo tipo de velocidade aonde você consiga realizar qualquer tipo de manobra, principalmente se for manobra para evitar colisão. Então não tem como você estar lá, por exemplo, a 100 km por hora na água, há risco de colisão, tentar uma manobra. Porque se tentar uma manobra, o risco de você emborcar a sua embarcação é grande. Por isso que a gente sempre, quando faz o treinamento náutico, explica para o candidato, né, para o aluno, você tem que manter um certo tipo de velocidade, que se você precisar realizar uma manobra, você consiga, tá? Ou se na localidade onde você está trafegando, né, está navegando, está na sua singradura, está determinado, velocidade máxima tal, 1 nó, 10 nó, 20 nós, tá? Lembrando que 1 nó é 1,8 km por hora, tá? 26º, infrações às normas relativas à execução de obras sobre ou às margens das águas. Multa do grupo ECO, mínima 40, máxima 2.200, e demolição da obra, caso essa impeça, venha a impedir ou afete a segurança da navegação no local. Das medidas administrativas, né? Artigo 29º. As medidas administrativas serão aplicadas pelo representante da autoridade marítima por meio de comunicação formal ao autor material, ou seja, uma notificação. Artigo 31º. Os casos omissos ou não previstos nesse regulamento serão resolvidos pela autoridade marítima.
O que isso quer dizer? Que se você fizer qualquer tipo de situação que não esteja previsto no RLESTA, serão resolvidos pela autoridade marítima, ou seja, eles vão arrumar um jeito de te notificar, logicamente de acordo com a regra, tá? Então, aconteceu isso, eu me safei. Não, se tiver errado, meu amigo, você não vai se safar. O que é correto? Navegue em segurança com toda a dotação de material e equipamento que é obrigatório de acordo com a classificação da sua embarcação, tá certo? Muito obrigado. Nosso contato alfaetn@hotmail.com, telefone WhatsApp 18 981 26 35 92.